Então, vamos lá. Queria começar primeiro apresentando a gente, né, como estudantes do 8º período de Psicologia. Esse podcast está sendo derivado de uma matéria, né, de tópicos especiais da Psicologia da Saúde, com a nossa querida professora Paula Madsen. E aí, queria também que você se apresentasse um pouco para a gente. Opa, então, meu nome é Luiz Felipe, eu sou médico, formado na Uniceplac em menos de um ano, e sou generalista e é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. A gente está aqui para falar sobre o diagnóstico de HIV. Será que você pode contar um pouco para a gente como é que é feito esse diagnóstico, o que é? Uma breve introdução aí para a gente entender melhor. Bem, o diagnóstico do HIV, ele tem diversas especificidades, né? Mas dentre os principais, assim, que eu posso citar, eu acho que é pertinente falar, devido ao HIV ter um período de latência, né? Nós temos uma questão aí um pouco difícil de se diagnosticar um paciente assim. Porque se você fizer um teste rápido em determinados pacientes, que está nessa janela imunológica que a gente chama, acaba não pegando. E aí o teste rápido vem negativo e aí você deixa transcorrer normalmente e fala, não, o paciente não tem nenhum resquício, né, nem nada de agravante assim para HIV, então deixa transcorrendo. Só que nessa janela imunológica nós temos alguns exames específicos para... como é que eu posso dizer? Pegar, né, diagnosticar assim, e o mais específico assim que eu posso dizer é o PCR, né? Que ele é um agente molecular, a gente vai atrás da genética do vírus no organismo, né? Essa janela de latência que você falou ali é uma coisa muito complicada, né? Sim. É bem difícil porque depende muito do próprio organismo dando a resposta de acordo com o vírus, sabe? Por exemplo... há relatos, né, em estudos, né, na epidemiologia de que pode ter até 10 anos de latência da doença, do HIV. Nossa, bastante tempo. Exato. Então, tem pacientes assim, que já começam com sintomas específicos, né? Por exemplo, sintomas inespecíficos, né? Por exemplo, é o que a gente chama de fase mononucleose-like, que ela é parecida com a mononucleose, né? Ou seja, você vai ter uma faringite, odinofagia, uma febre, um exantema, uma linfomegalia, né? Linfodonomegalia. E aí você meio que não tem como caracterizar isso como HIV, né? Porque diversas doenças podem ocorrer. Até o próprio COVID, hoje em dia muito citado, né? Pode ter certos sintomas como esses. Então fica bem inespecífico. E essa é a fase aguda, que a gente fala ali de 3 a 6 semanas, mais ou menos, 2 a 6 semanas. Aí já a fase latência, se eu não me engano, é até 10 anos, sabe? Que é aquela fase ali em que o paciente pode não apresentar sintomas específicos para a doença. Né? Pode até apresentar algumas complicações, algumas doenças pertinentes do próprio HIV, mas assim, nada muito específico que a gente possa caracterizar. Não, esse paciente aqui tem HIV ou esse paciente não tem HIV. Você já chegou assim, a acompanhar algum caso de perto, assim, mais específico? Sim, assim, eu tenho um curto período na medicina ainda, né? Mas como interno lá da Uniceplac, a gente fica 2 anos, né, rodando nos hospitais. E lá no HRG, né, no Hospital Regional do Gama, eu acompanhei algumas grávidas com o diagnóstico de HIV. E aí tem todo um protocolo específico, né, para isso. A gente tem que buscar atrás da carga viral, principalmente, porque é de acordo com a carga viral que nós vamos detectar, por exemplo, se ela pode ter um parto normal, né, sem um tratamento retroviral, ou um parto cesáreo com o tratamento retroviral e vice-versa, sabe? E aí, de acordo com essa especificidade, a gente vai manejando o paciente. E aí é bem complicado, né? Ela fica com medo de ocorrer aquela transmissão vertical que a gente chama, né? Que é a transmissão de mãe para feto, né? Mãe para bebê. E aí ela fica, né, pesando assim, mas a gente tenta fazer o máximo, né, para tranquilizá-la e seguir aí de acordo com os protocolos certinhos. Entendi. A gente também teria um quarto convidado aqui, né, no podcast, só que não teve como ele vir, né? Seria um portador de HIV. Como ele não conseguiu vir, ele pelo menos deu a entrevista pra gente de forma online, né? Então, será que você poderia ler pra gente aí, Cat? Claro. O relato dele, pra gente poder comentar em cima? Porque a gente fez algumas perguntas para ele, né? A gente perguntou como foi o pré-diagnóstico. E ele respondeu pra gente que tudo começou em 2018, quando ele ficou bem doente e teve que ser afastado das atividades dele. À época, ele disse que ele estagiava no Ministério da Aeronáutica. Ele pesava por volta dos seus 75 quilos e ele perdeu muito peso chegando aos 62, né? 62 quilos. Levando em consideração a estatura de 1,88, era um peso muito baixo para ele.
E ele falou que sempre tive muita informação sobre o HIV, o que chega a ser impressionante, né? E por ter emagrecido muito e já ter... Já o quê? Ih, gente, olha o corte. Eu já desconfiava do que realmente se tratava. Mas foi só há 2 anos depois, em 2020, após assistir o documentário Cartas para Além de um Muro, um filme que retrata como foi a chegada do HIV no Brasil, um excelente filme de conscientização. Ele falou que assistiu na Netflix, que ele criou coragem e tirou os preconceitos para fazer o teste. Ele falou, eu já estava preparado para o que viesse, foi quando fiz o teste. Todos estavam antes de mim, pegavam os resultados e iam embora. Porém, na minha hora foi diferente. Me chamaram para uma outra sala, onde a enfermeira, com toda delicadeza e empatia, me informou o resultado positivo. Na hora, me mostrei bem tranquilo. Ela já me indicou na hora para o hospital de referência mais próximo de mim. Ao sair de consulta, senti meu mundo desabar, senti vergonha, nojo de mim mesmo, culpa. Foi onde comecei a pesquisar mais sobre a doença e ter que aceitar conviver bem com o meu diagnóstico. Na mesma semana, já fui ao hospital de referência, fizeram outro teste e já encaminharam para começar os medicamentos. Eu achei muito interessante esse relato aqui, porque, primeiro, é uma pessoa que já tem muita informação sobre HIV, né? Coisa que é muito difícil, tanto pelo que ele já falou aqui, pela a vergonha, o sentimento de culpa. Sim. O que você pode dizer pra gente relacionado a isso? É um diagnóstico muito complicado, né? Para o paciente. Eu vejo como um baque, sabe? Tem diversas doenças, eu acho que no campo da medicina, que até no campo da própria psicologia, né? Quando você adentrar assim, em consultórios e tudo mais, vocês vão ver que tem certo diagnóstico que não impacta só o paciente, como até o próprio profissional da saúde, sim, né? Sim. E o HIV é uma das patologias em que realmente impacta o paciente, a vida, os familiares mais próximos, né? É uma mudança muito brusca. E como eu falei, o diagnóstico, por ser um pouco complicado, demorado, às vezes, né, prolongado, e o diagnóstico se comparado a outras doenças, né? Por exemplo, o Covid, hoje em dia a gente vai lá, tem um teste que na hora já sai lá e você já sabe o resultado, né? Sim. Já sabe o que tem que fazer e tudo mais, e dá prosseguimento. O HIV não, né? Você vai lá e faz um teste, às vezes dá negativo, e aí você fica, pô... Mas sei lá, por exemplo, eu tive uma exposição, né, que eu acho que poderia ter e deu negativo. E aí, como é que fica, né? Quais são os sintomas, quais são os sinais que eu posso ter, que eu não posso ter, que pode caracterizar HIV. E isso, apesar de ser um pouco até específico na medicina, né, é muito difícil a gente caracterizar, como eu havia falado, esse paciente. Tem tal sintoma, por exemplo, ele falou que relatou perda de peso, sim. Né, dentre outras coisas. É muito difícil a gente chegar e falar, pô, esse paciente talvez tenha HIV. Pô, pode ser uma tuberculose, sabe? Pode ser uma síndrome... paraneoplásica, alguma coisa diferente. Diversas sabe? Coisas, né? Isso, é um mundo bem diversificado, né? Então é bem complicado realmente, assim, é um baque, eu imagino, para o paciente, e até o manejo do médico, do profissional de saúde com pacientes assim, é realmente diferenciado. Igual ele falou, né, que a enfermeira, se eu não me engano, Sim. teve uma certa empatia com ele, né, em falar, deixou por último para só falar para ele, né, não ter mais ninguém ali próximo, teve todo esse cuidado, esse manejo adequado com ele. O que também é muito difícil a gente encontrar em hospital, né, porque exato. Ainda mais, por exemplo, quando chega pacientes com depressão, vão falar o quê? Que é frescura, que muitos relatos que a gente escuta é bem relacionado a isso, que chega a ser bastante triste para o paciente, por isso que dificulta a busca da ajuda. Perfeito. Nesse relato dele, porque o diagnóstico do HIV já é uma coisa muito pesada, porque é uma doença muito grave, né? Mas ainda vem carregado de tabus, que é o que pesa mais ainda, né? Como é que você enxergou, assim, quando você acompanhou esses pacientes grávidas ainda, né? Já tem um tabu junto, né? Sim. Com HIV. Como é que você percebe, assim, a parte emocional deles? Porque deve ser uma coisa muito pesada, né? Sim, e assim, se você também sente, né? Você falou já que sente, né? Como é que você se sente acompanhando isso? Isso. Só voltando um pouquinho, que ela falou, eu achei interessante. Você falou da questão da empatia, né? Sim. De depressão e tudo mais. Eu lembro de alguns casos em que, por exemplo, pacientes grávidas ou outros pacientes chegavam para fazer o teste, né? Normalmente sempre no terceiro trimestre, ou melhor, na porta ali, quando você chega para ter o bebê, né? Você tem que refazer todos os testes das principais doenças transmissíveis, assim, digamos. E as que podem afetar principalmente o feto. Então, por exemplo, a gente, se eu não me engano, AIDS, né? Sífilis, principalmente, a gente faz quando tá ali na porta. E por algumas vezes eu já vi pacientes que chegam lá, fazem o teste rápido,
e simplesmente tem positivo e a pessoa fala, não, você está positivo para HIV. E agora começa um protocolo. Não tem essa certa empatia, essa certa... Delicadeza, né? Exato, perfeito. Uma delicadeza, né? Um cuidado maior com essa paciente. Até porque ela está grávida, né? Sim. Está esperando um bebê ali que, poxa, é o fruto dela, né? Toda a atenção do mundo. E pela gravidez, por todo esse processo, ela já tem ali um certo... Vocês entendem até melhor que eu. Opa! Já é... Acontece. É porque ela já está num lugar muito sensível, né? Então, quando junta Isso, todas essas questões... Perfeito. Os hormônios, né? Tudo a flor da pele, né? Que ela está sentindo ali, já é uma alteração até mesmo psicológica, né? Sim. No quadro. E ainda quando vem esse diagnóstico, você tem que ter muito cuidado de afirmar certa coisa, passar para ela, né? E então tem que, realmente, o que você falou, tem que ter uma certa delicadeza extrema com esse cuidado. E voltando ao assunto que você tinha me perguntado sobre... como lidar, né, com esse paciente, como foi nessas... Como eu disse, né, eu tenho um pouco tempo de medicina, eu não tive tanta oportunidade de acompanhar pacientes, sabe? Tipo, um paciente foi diagnosticado de HIV agora, né? E a partir de agora você vai acompanhá-lo, né? Fazer exames periódicos, ver as medicações se ele está tomando certo, se ele está tendo a adesão adequada. Eu não tive ainda essa oportunidade. Mas durante o internato, como eu havia falado, eu já tive essa oportunidade da obstetrícia, né? E também uma outra senhora que estava fazendo exames para fazer colecistectomia. Ela estava sintomática, sentindo, queixando, e aí a gente estava fazendo esses exames. E aí, já tinha um diagnóstico de HIV, né? E eu lembro, no internato, que a gente tem certos medos, né? Acredito que vocês também, assim, profissionais de saúde, com certas patologias. Isso até demais. Isso. A gente fica um pouco até, não sei, constrangido, com medo, né? Receoso de fazer certas coisas. E aí, quando a paciente chega no consultório, né? E eu acho engraçado, não, é interessante, porque é uma maneira diferente que a gente se comporta, sabe? Eu lembro que dos casos que a gente estava lá, todos os casos a gente atende normalmente, fala e tudo mais. E aí, essa paciente chegou, a gente atendeu sem saber nada. Quando ela saiu, a doutora, a preceptora, passou o caso pra gente. Falou, essa paciente tem AIDS há 10 anos e tudo mais, tal. E aí eu notei, não só de mim, mas de todos os colegas que estavam lá, um certo, sabe, tipo, um cuidado maior, assim, poxa, caramba. O interno pira, né? Isso. A gente fica, caramba, né? A gente foi fazer exame, não sei se eu passei álcool gel, não sei se eu lavei a mão, e aí você fica naquela neura. Caramba. Mas, assim, né? Isso por conta justamente do que você falou, certos tabus que as pessoas muitas vezes não conhecem, não procuram, né, se informar. E é isso, é bem interessante mesmo essa relação médico-paciente, sabe? Como é que se transmite, já que você tocou nesse assunto, né, dos tabus, nessa questão? Então, a via de transmissão a gente tem de algumas formas, sabe? As principais que a gente cita realmente é a via sexual, né? A via de transmissão sexual e a via de transmissão vertical, né, que é de mãe para bebê. Temos outras vias de transmissão, por exemplo, a de contato com material perfluocortante, sei lá, você está fazendo algum acesso venoso central ou suturando, né, desbridando alguma coisa, e aí você acaba, sei lá, se cortando o sangue com sangue, esse contato, sabe? Só que é interessante porque não tem, pelo menos assim, do que eu acompanho e que eu via os doutores falando, né, os doutores mais experientes falando, não tem tantos ou não tem relatos de caso de você ser contaminado com HIV dessa forma, entendeu? E aí eu vou até... Na forma do corte que você fala? Isso, nessa forma de transmissão. Eu até ia citar isso, se era possível, mas eu falei, não, gente, eu não vou falar isso aqui ao vivo, porque eu não sei se eu vou ficar com vergonha, mas eu já ouvi falar, mas eu não sabia se realmente tinha acontecido, eu também não procurei pesquisar, mas é isso. Exato. A chance, se eu não estou enganado na epidemiologia, nos estudos, fala que é abaixo de 0,1% de você ser contaminado de sangue com sangue com o paciente, né? Sim. E é menor ainda a chance de um médico com HIV contaminar o paciente transmitindo sangue com sangue. Aí eu não vou realmente saber a especificidade, o porquê disso e tudo mais, mas realmente tem essa proporção, esses estudos que eles fizeram, sabe? Então realmente é mais difícil essa transmissão, essa conexão, né? Passar o HIV para um médico e tudo mais. Só que realmente a gente ainda tem, né? Aquela neuro assim de, poxa, né? Tem que tomar cuidado e tudo mais. E aí, só para concluir, né? Eu acho que estou me alongando muito. Não, sem problemas, pode falar. Eu vou citar um caso interessante. Um professor meu, um doutor também, a gente estava dando aula, e aí ele estava dando aula de ética médica pra gente, né? E veio essa história de um paciente com HIV. E aí ele perguntando se podia ou não informar que ele tinha HIV e tudo mais.
Mas aí no final da aula, ele foi falar um caso interessante, um caso dele. Aí ele falou, olha, vou citar um caso para vocês. Eu estava mexendo no catéter de um paciente com diálise, né, hemodiálise. E aí, o paciente HIV e tudo mais, eu tava lá, parece que tava prendendo a mangueirinha, se eu não me engano, lá, na diálise. E ele foi mexer, e parece que quebrou. E espirrou o sangue do paciente para todo o ambiente lá hospitalar, inclusive nele. Olho, boca, mucosas, né? E aí ele ficou louco. Ele ficou, putz, caraca, me contaminei aqui. Vou ter que tomar a medicação pós-exposição, né, de HIV. Eu tenho que tomar lá as medicações antirretrovirais. E aí ele foi lá no médico correndo, um médico infecto do hospital. Aí ele chegou lá e falou, putz, quais são as medicações que tem que tomar, por quantos dias e tudo mais. Aí o infecto, não, mas como é que foi? Ele explicou, né, foi isso, peguei uma mangueirinha, saiu sangue e espirrou em mim. Aí o infecto, não, isso é besteira, pô, pra que você vai tomar remédio? A transmissão é baixíssima. Vai dar em nada. Exatamente, confia. Confia aí nos estudos. Mas o que ele fez? Não, confiou. Foi lá e tomou a medicação. Não vai correr risco. Exatamente. Ele falou, pô, tem a chance de ser, né, 0,1%, eu não quero ser esse 0,1%. Aí ele foi lá e tomou a medicação. E aí, vários efeitos colaterais, ele disse que teve icterícia, diarreia, Nossa, muitos efeitos, porque é uma dose alta, né? Uma medicação em curto espaço também. Mas aí é interessante, né? Porque a gente vê essa preocupação que todos os profissionais têm, né? Esse cuidado, não só com HIV, mas com diversas outras doenças, sífilis, ou até mesmo contaminar também o paciente, né? Você lê lá pra gente? Ou... Sim, senhora, desbloqueei. O momento do corte. Erros técnicos acontecem. Aí, como eu já tinha falado, a gente fez algumas perguntas para ele, então a gente vai aqui para a segunda. A gente perguntou para ele como foi o processo de aceitação e tratamento. Aí ele falou, no começo foi bem difícil, sentia muita culpa, vergonha, nojo, eu tinha meus preconceitos internalizados. Porém, por conta própria, resolvi fazer disso uma motivação para ter hábitos mais saudáveis, cuidar mais da mente e do corpo. Via que não ia adiantar nada ficar me culpando e triste por... Senhorita? Me perdi. E triste por... Aqui, triste por uma coisa. Uma coisa que fazia parte de quem eu sou. Procurei me formar, me cuidar, pois a princípio era eu por eu mesmo. Não havia contado pra ninguém, então foi algo que ele passou sozinho. Meu Deus. Depois, aos poucos, fui contando para alguns amigos. Não estou aqui para agradar ninguém mesmo. Eu sabia do preconceito que poderia sofrer ao contar, mas decidi contar mesmo assim. Afinal, se alguém quiser gostar de mim, vai ter que gostar sabendo da minha condição também. Sobre o tratamento, eu tomo 2 antirretrovirais, sendo que um deles é 2 em 1. Tenho consultas de rotina a cada 6 meses para acompanhar minhas taxas de células CD4. Inclusive, peço que depois me explique sobre. No meu primeiro atendimento, quando havia uns 4 meses de tratamento já. Eu já estava em carga viral indetectável, intransmissível. Ou seja, as células de HIV no meu corpo estão tão baixas que... Cadê? As células de HIV estão tão baixas... Me perdi, senhora. Pois é, senhora, também... Olha os prints, que acontece assim, né? Quando a gente vai... Ao vivo é assim mesmo. Ó, ao vivo acontece de tudo. Não. Não é aí, não. Ó, células de HIV estão tão baixas. Quanto mais cedo souber... Tudo bom. Nos perdemos. Vamos pedir um intervalo? Estão tão baixas que não são detectáveis por testes laboratoriais. E é isso. É isso. Vamos terminar por aqui. Que não são Entendi. detectáveis por testes laboratoriais. É isso. Isso. Então, o HIV tem essa questão de... Chega um ponto que a carga viral acaba e aí não é mais transmissível. Como é que isso acontece? Sim, primeiramente, introduzindo um pouco assim de... Como é que eu posso dizer? O ciclo, né? O ciclo celular, o ciclo do vírus, né? Ele tem algumas especificidades e por isso que dá toda essa carga, né? De, assim, uma doença, né? Que continua aí até o fim da vida. Não há uma cura, efetivamente, para ela. O vírus, né? Ele é de RNA simples, mas ele tem algumas proteínas específicas. Uma delas é a transcriptase reversa.
ela é de fundamental importância para adentrar a célula do corpo. E aí a gente chega no TCD4. O TCD4 é uma célula imune, né, o qual combate, né, certas viroses, certas coisas que estão no nosso corpo. E aí, quando tem uma carga viral, ela vai lá, né, e se adere, a carga viral se adere a essa TCD4. E ela busca, por meio da GP, eu nem falei, mas é GP120, se eu não me engano. GP120 ou GP41, que é uma glicoproteína que fica na cápsula dele, no envelope do HIV, do vírus. E aí, quando ela se adere ao TCD4, ela se adere pela esse GP, né, essa glicoproteína, e joga o seu RNA para o meio da célula. E a transcriptase reversa, essa proteína, vai converter o RNA viral em DNA, para ficar mais próximo ali do conteúdo celular, digamos assim. E além dessa proteína transcriptase reversa, a gente vai ter a proteína protease, se eu não me engano. A protease, ela é para clivar, digamos assim, os conteúdos do DNA que foi feito, né, pela transcriptase reversa, para sobrar ali basicamente o material genético do vírus, de forma com DNA agora. E a integrase é outra proteína que vai linkar a proteína viral com a proteína do vírus. E a partir desse momento aí, você tem o TCD4 se replicando e gerando novas cópias do vírus, certo? Dessa carga viral. E aí essa carga viral vai se espalhar pelo corpo e buscar cada vez mais esse TCD4, essa célula específica, para se replicar e se multiplicar. E aí é o que ele falou, né? A gente tem essa carga viral aumentando expansivamente, se você não introduzir as medicações antirretrovirais para reduzir a carga viral, e o TCD4 cada vez menor, certo? Se eu não me engano, em algumas sociedades falam que é característico de abaixo de 350 a 200 mais ou menos ali o TCD4. Está abaixo disso, sabe? E aí, como eu tinha falado, né, a gente tem esse período de latência e tudo mais, que não pode apresentar sintomas, mas isso aí vai acontecendo. Vai aumentando a carga viral e o TCD4 vai diminuindo. E conforme isso ocorre, você fica propensa a diversas infecções. Por exemplo, a tuberculose, né? A tuberculose, ela ocorre, né, de forma diversa no nosso mundo, e as pessoas vão tendo esse contato e muitas vão combatendo ali, normalmente essa tuberculose. Já um paciente soropositivo, ele não tem essa imunidade tão forte, não tem o TCD4 ali atuando. Dessa forma, o que vai ocorrer? A tuberculose vai acontecer nele, né, de forma a ser mais devastadora, inclusive. Sim. Por exemplo, a pneumonia, né? Muitos pacientes têm, né? Agora com Covid está tendo muita gente com pneumonia. E aí você toma as medicações, vai combatendo direitinho, seu próprio corpo vai ajudando. Já um paciente com HIV, ele vai ter várias pneumonias por repetição ao ano, umas 3, 4, dependendo do for, certo? Se ele continuar tratando ali, né? Justamente porque o sistema imune dele está em queda e a carga viral continua crescendo. Caramba. Mas aí chega em um momento em que a pessoa realmente não transfere. Você fala transferir... não transmite. Transmite o vírus. Ah, sim, isso é uma especificidade das medicações que hoje em dia estão tendo, né? Se eu não me engano, a gente faz a terapia, pode ser uma terapia dupla ou tripla, dependendo do caso do paciente, aí é característica de cada um, se vai lidar bem com aquelas medicações, se vai ter contraindicação para uma determinada medicação, a gente tira e agrega outra, mas a terapia padrão é a antirretroviral com, se eu não me engano, é o tenofovir, né, a lamivudina e o dolutegravir, se eu não me engano. São as 3 principais medicações antirretrovirais que nós temos para o HIV. E aí, quando você faz o uso dessas medicações, né, ali rotineiramente, cotidianamente, você acaba tendo uma resposta boa, porque elas vão interferir justamente naquelas proteínas que eu havia falado, transcriptase reversa, protease, increase, vão bloqueando essas cadeias, bloqueando a ligação do vírus com a GP120 lá, né, com a célula, com a TCD4, e isso vai fazendo com que abaixe a carga viral. E aí esse paciente vai poder conviver. Inclusive, um dado interessante que a gente está tendo é que a incidência de HIV vem diminuindo ao longo dos anos, né? A gente teve uma pandemia forte na década de 70, 80, por aí. E hoje em dia a incidência vem diminuindo, né? Ou seja, o número de casos novos de HIV com pacientes com soropositivos vem diminuindo. Entretanto, a prevalência só aumenta. E a prevalência é aquela relação de pacientes com o diagnóstico de HIV, né? De soropositivos. Por quê? Porque a gente tem aí não cura, mas a gente tem um tratamento, né, para alterar a forma de vida dele, né, para ele ter uma sobrevida maior. E hoje em dia muitos pacientes com HIV estão tendo sobrevidas até mesmo comparado à população normal.
estão tendo a rotina, né, cotidiana, ativa, sem intercorrência, sem nada. Então evoluiu tanto, né? As pessoas hoje em dia vivem razoavelmente bem, né? Mas os tabus continuam aí de uma forma, né, inacreditável. Infelizmente. Vamos pro próximo? Vamos. Não, isso é do print. Ai, senhorita. A terceira pergunta. A pergunta que tá aqui, é aqui, ó. Aí a gente perguntou pra ele como ele lida com isso hoje, né? Aí ele falou, mês que vem completará 2 anos desde o diagnóstico. Hoje ele lida com certa naturalidade com a minha condição. Hoje entendo que é uma doença como qualquer outra, diabetes, asma e etc. Porém, rodeada de estigmas e preconceitos. Hoje aprendi a lidar, não mudou nada na minha vida. Hoje busco me cuidar muito mais, alimentação saudável, hábitos saudáveis, leituras. Viver com HIV não é algo que eu compartilho com todos ainda, pelo medo do preconceito. Tento compartilhar com os mais próximos e fico feliz por estar indetectável, né? Hoje no Brasil temos um número alto de pessoas que vivem com HIV e não sabem. Façam o teste de 6 em 6 meses, não fujam do diagnóstico, quando mais cedo souberem, mais fácil de resolver. Hoje eu preferiria que tivesse encarado o diagnóstico logo de cara. No meu caso, graças a Deus, eu senti os sintomas, porém há casos de pacientes que vivem há anos com a doença e não sentem nenhum sintoma. Inclusive, eu não sabia disso. E o sistema imunológico vai enfraquecendo, ponto de ser incapaz de combater uma pneumonia, por exemplo. É isso. Ele traz bem forte, né, essa questão dos tabus, né? Sim. E é uma coisa que, da forma como você explica, fica muito claro que são tabus, né? Que já deviam estar sendo evoluídos aí, de certa forma, né? Claro que não estamos dizendo aqui, né? Não se protejam, mas é uma coisa que hoje em dia foi bastante evoluída, né? Exatamente. E que não é esse terror, né? Do jeito que a gente pensa, do jeito que é estabelecido os tabus socialmente, assim, de forma tão forte. E eu fico olhando, assim, essa entrevista que a gente teve com ele, que na forma como ele já falou aqui, tipo, ele tá vivendo mesmo razoavelmente bem. E, assim, eu fico feliz pelo fato dele ter conseguido compartilhar, pelo menos com algumas pessoas. Sim. Porque, não sei, pode ter gente que vive com isso guardado mesmo, já sabe do diagnóstico, tá se cuidando, mas eu acho que pode ter não compartilhado com ninguém. Exato. O que eu acho que deve ser bastante sofrido. No início mesmo, né, lá na primeira pergunta, ele fala que ele passou bastante tempo ali, né, com essa informação sozinho. Sim. Isso dá uma aflição, né? Dá. Os estudantes de psicologia se reviram um pouco, né? A gente fica, não, moço, por favor. Mas eu aproveito aí o gancho também para agradecer ele, que ele não pôde estar aqui. Poxa, eu queria muito que ele tivesse vindo, ele também queria muito estar aqui. Mas agradeço muito a participação dele, mesmo que online. E a você também, Felipe, por ter vindo aqui. Obrigado. Muito obrigada, viu? Nada, muito obrigado a vocês por dar essa oportunidade, né? De esclarecer um pouco das dúvidas. É claro que a gente não sabe tudo, mas o que a gente tem de experiência, o que a gente tem de conteúdo, a gente tenta trazer para acalentar assim, a população e até mesmo vocês, quem precisar. Não, mas foi Obrigada. Ótimo. Eu espero que quando eu me formar eu consiga falar desse jeito aqui, tipo, ó, é isso aqui, isso e tal, tá todo mundo falando, meu Deus, Kelly, parabéns, incrível. Mas foi muito bom, muito obrigada mesmo. Nada, que é isso. Maravilha. Eles já estão ali querendo matar a gente. Sai.